Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Assim, não sei. Bem-vindos, né, de volta ao nosso segundo episódio, que tá numerado como 01, porque é o primeiro mais oficial nosso do podcast Botafone, né? Eu sou seu host, Gustavo, né? Obrigado por vocês estarem aqui dando de novo essa moral pra gente, né? Demoramos a ter, né, o segundo episódio desse podcast, porque o primeiro foi satisfatório, né? Tivemos mais ouvintes do que eu esperava, na verdade. Só que ainda tinha muita coisa para melhorar e eu queria entregar um produto assim, trabalhando com mexendo um pouco no meu trabalho profissional, minha profissão, eu queria entregar um produto com o mínimo valor possível. Então, assim, foi uma experiência legal, ficou legal, mas dava muito para melhorar ainda ali a experiência. Não sei se tu ouvinte, eu ouvi também o podcast, eu não sei se a experiência do ouvinte foi a melhor de todas, então eu procurei nesse tempo melhorar a situação. Não sei se vocês estão percebendo, mas o áudio agora tá melhor, né? Espero que esteja melhor, espero que vocês estejam percebendo. Mas então é isso, galera. Vamos em frente, vamos tentar fazer uma coisa mais frequente, né, nesse podcast. Espero mais pra frente não ser só eu fazendo. Se tudo correr bem, em breve vocês vão ouvir outras vozes além das minhas, né? E é isso, galera. Assim, de novo, obrigado a quem tá ouvindo, obrigado a quem ouviu primeiro. A gente teve críticas, a gente teve elogios. As críticas foram absorvidas. Obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado a todo mundo que criticou. Então a gente tá sempre buscando melhorar. Então, valeu, tamo junto. Nesse segundo episódio, né, primeiro, não sei, a gente vai dar uma variada um pouquinho. Vamos dar uma mudada no ritmo do programa. Além de falar sobre uma coisa mais fixa, né? Ter um assunto mais fixo no programa, que nem foi o primeiro que a gente falou sobre a turnê do Legacy of the Beast do Iron Maiden. Eu vou falar, né, contar uma história para vocês sobre o formato que eu tô testando, né? Contar uma história num bloco e no segundo falar um pouco mais de bobajada relacionada ao mundo da música, ao mundo do rock e do metal, né? Então vamos lá. Como vocês podem ter percebido no título, esse episódio a gente vai falar muito sobre o Metal Opera do Avantasia, né? Que fez 20 anos na sexta-feira, dia 22 de janeiro. Né? O que foi o Metal Opera? Esse projeto, né, lançado lá pelo Tobias Sammet, imaginado pelo Tobias Sammet do Ed Guy, que tinha já 5 anos com a banda, com 5 CDs com a banda do Ed Guy, 5 registros. Na época ele só tinha 23 anos e durante uma turnê do Ed Guy, eu não lembro se foi da Kingdom of Madness, apareceu a ideia pra ele de cara, eu quero fazer uma metal ópera, eu quero criar uma metal ópera, que foi um gênero, né, da ópera do rock, que lá na década de 70, década de 80 foi uma coisa meio grandinha, só que a gente não tinha tido muita coisa sobre metal pra isso. O Ed Guy, né, a banda de power metal, assim, na época tava começando a aparecer pro mundo. O Tobias, ele só tinha 23 anos, era um garoto. O Tobias era mais novo que eu, assim. O Tobias era mais novo que a maioria das pessoas que deve estar ouvindo esse podcast. Ele é uma pessoa nova ainda, ele passou dos 40 tem pouco tempo. Teve essa ideia durante a turnê, né? O que ele fez? Ele juntou, né, para esse primeiro projeto, assim, como é que a gente pode dizer, os melhores de cada do ramo, né, de cada um dos instrumentos, tanto que no primeiro álbum do Avantasia, que é o Metal Opera, né, lançado dia 22 de janeiro de 2001, né, ele contou na formação oficial, né, com o Angel Richter do Gamma Ray nas guitarras, o Marcos Grosskopf do Halloween no baixo e o Alex Holsworth do Rhapsody of Fire na bateria, com o Tobias, ou seja, é um all-star, digamos assim, de músicos do power metal, né? Músicos do metal, do speed metal, do metal espadinha, por que não?
com o Alex do Rhapsody aí. Eu espero falar mais sobre Rhapsody mais pra frente nos nossos programas. Então ele apostou alto nisso. As pessoas, né, na época, lá em 2001, eu não ouvia, mas eu lendo artigos sobre, né, para montar o roteiro desse programa, as pessoas lá em 2001, elas estavam interessadas, elas estavam tipo, galera, vamos prestar atenção nisso daí, porque os nomes são interessantes, né? E além da banda, né, ter esses 3 nomes, o que é o Avantasia, né? O Avantasia é um projeto que se reúne regularmente, grava o álbum, faz turnês, com o Tobias praticamente sendo seu único membro fixo, né? E o guitarrista também, se não me engano, é o Roy Z. Não sei, eu tô com o Roy Z na cabeça, mas eu não tenho certeza não. Com o Tobias, que é o seu único membro fixo, e um cast de convidados enorme, né? O primeiro álbum, né, no Metal Opera, por exemplo, teve convidados Carl Hansen, né, pai de todos nós do Gamma Ray, o David DeFeet, do Virgin Steel, o saudoso André Matos, que na época já tinha saído do Angra, tava já fazendo a turnê do Fairy Tail, do Ritual, do Xamã, a Sharon Dan Adel, do Within Temptation, o Rob Rock, do Warrior, o Timo Tolk, né, o guitarrista dos Stratovarius, mas que no Metal Opera ele fez a parte vocal, né, de um dos personagens, e o Ernie. Mais pra frente a gente fala do Ernie. E assim, o Metal Opera, o projeto Avantasia e o projeto Metal Opera dentro do projeto Avantasia, ele é um álbum conceitual. Ele conta uma história do Gabriel, que é uma saga assim, RPGística, o Gabriel, e todos esses quem interpreta o Gabriel é o Tobias, e todos esses artistas convidados eles interpretam outros personagens na história do Gabriel, que auxiliam ele a ter o seu êxito, né? E a ideia original do Tobias, né, lá em 1999, 2000, ele estava na turnê com o Ed Guy, sempre foi contar a história do Gabriel em 2 álbuns, né? E um ano depois do Metal Opera saiu uma Metal Opera parte 2. Não é tão bom quanto o primeiro, mas é bom, né? A primeira música, Seven Angels, é maravilhosa, tem seus pontos fortes, mas tem mais pontos fracos do que a parte 1. Falando sobre agora, de novo, falando sobre o cast de convidados pro Metal Opera, né? A gente teve aí, de novo, Kai Hansen, André Matos, Timo Tolk e, como eu falei, o Ernie. Na época do lançamento, esse virou né, foi anunciado esse cast, todo mundo perguntava, quem era Ernie? No álbum, está lá o crédito do Ernie, em 5 músicas. Né? Na divulgação do material promocional da banda, tava lá Ernie. Então as pessoas não sabiam quem era Ernie. Veio o álbum. E assim as pessoas descobriram que o Ernie era ninguém menos que o Michael Kiske, do Halloween, que estava afastado do metal desde que saiu da banda depois do Chameleon. Saiu do Halloween, né? Depois do Chameleon lá em 1992. Então, assim, foi uma grande surpresa, porque, caraca, o Kiske voltou. Ele já tinha ali uns projetinhos de white rock no meio do caminho, mas voltado ao power metal, voltado ao speed metal, ele não tipo, era um alto exílio, basicamente o que o Roy Khan fez anos depois com o Camelot, né? Então virou o hype que já existia em cima do Metal Opera, depois do lançamento ele quadruplicou, porque era a volta do Kiske. Depois de ter esses anos todos sumidos, o Kiske assim, é uma das principais vozes do Power Metal na história. Para mim é a principal. O principal grupo de Power Metal da história, que é o Halloween, dos principais álbuns de Power Metal da história, que são Keeper of the Seven Keys, parte 1 e parte 2. Então, cara, assim, o Avantasia, né, já nasceu com esse mito
de ter reunido reuniram o Kai Hansen com o Michael Kiske, né? De ter reunido esse pessoal de volta, de ter conseguido trazer o Michael Kiske de volta, né? E assim, de 13 músicas no álbum, ele participa de 5, quase metade, quando levando em consideração que você tem umas pequenas transições, né? umas 2 ou 3 transições no álbum, né? A faixa mesmo são 9 ou 10, então metade ele participa. E essa metade que ele participa, cara, é como se ele não tivesse sumido, porque assim, ele tá cantando de uma forma que acho que poucos esperavam que ele conseguisse voltar da forma que ele voltou, né? Falando sobre as músicas do álbum, né? Das 13 músicas a gente pode destacar, né? A Reach Out for the Light, é logo a segunda, né? Vem a abertura do álbum, né? A faixa pomposa lá, né? E já entra com Reach Out for the Light, que é uma porrada na porta, logo do Avantage, uma porrada forte na porta, só com o Tobias e com o Kiske. É uma das obrigatoriedades em qualquer show do Avantage que se tem, porque a turnê do Avantage hoje em dia é uma turnê assim, de proporções épicas, assim, porque o Tobias consegue juntar a galera que participa do álbum, né, que gerou a turnê, do último álbum que gera sempre a turnê, mas também ele precisa juntar o pessoal que cantou as antigas, né, porque assim, não dá pra fazer uma turnê só com música de álbum novo. Então, assim, o Kiske tá sempre com ele, né? O último show da Avantage aqui no Brasil, acho que foi em 2019. 2018. O comecinho de 2019, não, na parte das Américas. A gente teve lá o Michael Kiske, a gente teve a participação do André Matos depois de muito tempo. Foi a última aparição pública do André Matos, acho que se não me engano o Xamã, né, que estava na época em uma turnê de reunião, abriu o show do Avantage, o André Matos cantou com o grupo depois do show principal, né. E aí, voltando às músicas de destaque, né, Reach Out for the Light, a Farewell, com a Sharon Denadel e o Kiske, pra variar. Avantage, a música o single principal do álbum, né, a música que tocou nas rádios de metal do mundo afora na época, também com Kiske, ou seja, né, de 3 músicas aí tem 3, que são as principais. Pra ver como o aproveitamento do Kiske e como o Tobias soube usar esse hype da volta do Kiske em benefício do projeto, né, em benefício do Avantage. A Inside, uma baladinha maravilhosa com o saudoso André Matos e com o Kai Hansen. E a principal de todas do álbum, né? Acho que uma das favoritas dos fãs do Avantage desde sempre, que é a Sign of the Cross. Com o Oliver Hartmann, com o Kai Hansen, com o André Matos e com o Rob Rock, né? Eu até brinquei no Twitter ontem, quando eu parei para ouvir ontem, né, dia 22, que eu tô gravando esse podcast no dia 23. Quando eu parei para ouvir o álbum de novo, né? Porque soube que tava fazendo 20 anos, eu falei, o Tobias postou no Instagram dele, né, o álbum tá fazendo 20 anos hoje, o começo de tudo, etc, etc, que eu parei pra ouvir falei, cara, vou ouvir de novo o álbum, que tá fazendo 20 anos, posso fazer até um podcast sobre isso, que eu não vi a ideia. Cara, a Sign of the Cross, até brinquei lá no Twitter, que ela é uma música com tantas viradas dentro dela, que a parte que entra o Kai Hansen assim, coisa de maluco, a música é coisa de maluco. E assim, cara, o Avantage hoje acabou virando o projeto principal do Tobias, né? Assim, porque o último álbum do Ed Guy foi em 2014, que é o ótimo, não digo perfeito, mas é o ótimo Space Police Defenders of the Crown. Desde 2014, acho que de lá pra cá, o Ed Guy lançou um álbum de Best Of, que tinha umas 2 ou 3 músicas inéditas, que nem sabe, que assim, não sei dizer se essas 2 ou 3 músicas, acho que é até menos do que isso, né? Elas foram gravadas ou tipo, é sobra da época do Ed Guy. Aí você, né, foi como faz lá no começo. Do começo do Ed Guy, lá acho que em 92, o primeiro álbum deles, até o Avantage, foram 5 álbuns do Ed Guy. E dali pra cá, eu acho, e de 2001 pra cá, foram
no máximo 5 álbuns do Ed Guy também. Enquanto no Avantage a gente já teve Metal Opera Parte 1, Metal Opera Parte 2, a trilogia do Scarecrow, né? 3 álbuns ali lançados em um ano, 2 praticamente juntos. O Ghost Lights, o Moonglow, e teve um outro, o Moonglow foi o último, e teve um caminho aí que o nome me escapou agora. Mas enfim, que é o que eu tenho, eu comprei esse álbum, assim, é maravilhoso. Foi o primeiro álbum da Vantage assim, que eu tive já gostando da banda. Assim que eu comecei a ouvir, eles tinham acabado de lançar o álbum em 2013, 2012, se eu não me engano. E logo depois saiu um novo. Foi o primeiro álbum que eu tive assim, o prazer de acompanhar o lançamento, de acompanhar o hype do lançamento, né? Do Tobias, postando no Instagram, postando no Facebook. Estamos gravando, tem participação de fulaninho, tem participação de fulaninha, né? Então, assim, e como eu tava falando, o Avantage tornou-se o principal projeto do Tobias, né? Tanto que no Instagram deles, no Instagram do Tobias, né? O Tobias Summit Official, ele mesmo fala, já perguntaram pra ele, Tobias, e aí, né? Quando é que vai ser o nosso próximo álbum do Ed Guy? Porque ele dá as atualizações sobre o Avantage lá no Instagram dele, no Twitter dele, mais no Instagram, né? Estou em estúdio, estou compondo, o dia serviu para compor, etc, etc, etc. As pessoas perguntam para ele e ele fala, cara, um belo dia, né? Eu lendo os comentários, alguém perguntou para ele, o Tobias, e o Ed Guy, né? Quando você acabar de compor esse álbum no Avantage, o Ed Guy vai voltar? Porque, assim, muito se dá a impressão que o Avantage é aquele super projeto que se reúne de tempos em tempos pra, vão gravar um álbum. E foi o que eu falei, deixou de ser, né? Voltando a falar dos CDs, né? Ele teve o Metal Opera Parte 1 e Parte 2 em 2001 e 2002, lançou um EP de Lost in Space em 2007, 2008. Aí em 2008 ele lançou o primeiro álbum da trilogia The Scarecrow, né? The Scarecrow. Em 2010 lançou os outros dois, o Wicked Symphony e o Angel of Babylon. Em 2013 ele lançou The Mystery of Time. Em 2016 lançou o Ghost Lights. E em 2019 lançou o Moonglow. Ou seja, a gente tem o primeiro aí, o Metal Opera Parte 2 saindo em 2002 e o The Scarecrow voltando a sair só em 2008, 6 anos depois. Ok, se não me engano ele tem um álbum do Ed Guy aí nesse meio tempo. Aí o Wicked Symphony, o Angel of Babylon 2010, 2013 e aí começou a sair assim, de 3 em 3 anos. E o Ed Guy não acontece isso. O Ed Guy lançou, acho que na última década, na década que acabou, década de 10, né? O Ed Guy lançou um álbum só, Space Police em 2014. E o Avantage lançou 3 de estúdio e um ao vivo e já está em composição do novo, né? Ou seja, o Avantage hoje consome toda a parte do tempo do Tobias. Eu entendo, porque, cara, se é o objetivo dele lá em 2000, 2001, né, com 23 anos de idade, fazer isso, e, cara, o Avantage já tomou proporções enormes, eu acho completamente válido. Ele alcançou o sonho dele e quer manter esse sonho. Só que, assim, eu também gosto de Ed Guy, eu gostaria muito de ver material novo de Ed Guy. Eu tô ouvindo o Space Police Defenders of the Crown desde 2014. Nunca me enjoo, porque é um álbum excelente. Vale a pena a ouvida. Mas, sim, o Ed Guy sempre foi uma banda mais direta do que o Avantage, né? O Avantage foi o que eu falei. É pomposo, tem orquestras, tem trocentos instrumentos de fundo. O Ed Guy é direto, é porrada, guitarra, baixo e vai. Pra quem não conhece Ed Guy, minha sugestão, né? Eu quero começar a ouvir Ed Guy. Tem um ao vivo deles, o Fuck Me Fire, foi gravado em São Paulo, acho que 2008, alguma coisa assim. Eu tava há muito tempo sem ouvir Ed Guy, né? Aí no começo do ano, no final do ano passado, no começo desse ano, não me lembro.
eu falei, cara, eu pensei comigo mesmo que eu tô há muito tempo sem ouvir Ed Guy. Então, deixa eu parar um pouco aqui pra ouvir. Aí eu ouvi exatamente o Fuck Me Fire, que por ser um ao vivo tem a maioria das músicas que eu curto. E assim, ele pode ouvir o single de Robin Hood, que saiu logo depois do ao vivo, e o Space Police The Friends of the Crown. Acho que esses são as três obras primordiais para quem tá afim de ouvir Ed Guy. Que ouvindo Fuck Me Fire você ouve o melhor das ouve Monuments também, né? Que é um best-of. Vale a pena também parar pra ouvir o Monuments. Mas, né, não vamos falar de Ed Guy agora, vamos falar de Avantage. Né? Senão é um podcast para exaltar Tobias Summit ainda. Mas, deixa eu falar aqui do Metal Opera da Avantage, né? E aí, o Avantage ele já veio ao Brasil, né? Já vieram na turnê do Moonlow em 2018, em 2019, vieram na turnê do Ghost Lights em 2016, assim, fizeram um show só em São Paulo, infelizmente, não tive a oportunidade de ir, gostaria muito de ter ido principalmente no último, já que foi a última aparição pública última aparição, foi o último show do André Matos, assim, porque ele veio a falecer, acho que no máximo uma semana depois, 2 semanas depois no máximo. O André, aquele sábado horroroso, a notícia de que o André tinha falecido. O show do Avantage tinha acabado de acontecer. Mas aí voltando, o que a gente tava falando sobre o Avantage ser o projeto principal do Tobias, né? Eu falei, no Instagram ele comenta, responde comentários de fãs, e dia desse eu vi um comentando show, ótimo que tá saindo mais um álbum do Avantage, etc. Mas, e o Ed Guy? A gente vai ter material novo do Ed Guy em breve. E o Tobias foi bem direto na resposta, falou, sem ideia de quando o Ed Guy vai voltar a se reunir. Sem previsão de quando o Ed Guy vai voltar a se reunir. Ou seja, acabou, assim, na minha humilde opinião, o Ed Guy vai se reunir daqui a uns 5, 6 anos, de gravar um álbum e fazer uma turnê de despedida. Tá, ou nem gravar um álbum, fazer direto uma turnê de despedida assim que o Tobias tiver tempo, né? A gente também não tá nos menores tempos para fazer qualquer tipo de turnê, né? Nem dá para isso de conversa. Mas eu acho, Gustavo, né? Acho que é o que vai acontecer. E assim, como eu disse, o Tobias está em processo de composição do próximo álbum da Avantage. Ele mesmo já falou que já começou a compor logo depois do Moonglow, que saiu em 2019, ou seja, tá em processo de composição desde 2019. Disse que nos últimos tempos, por estar trancado em casa, né, ele tem um estúdio em casa, ele tem pianos, etc, em casa, completo. Ele tá compondo e como ele tá isolado em casa, a composição tá saindo melhor. Ele não sabe quando vai começar a gravar o álbum. Ele não sabe nem quem vão ser os convidados do álbum. Eu tenho uma aposta para fazer, que é o Journey, vai ser um deles, que dá todos desde The Scarecrow. Se não me engano, ele tá até no Metal Opera Parte 2 já. E faz a turnê com a figura carimbada nas turnês junto com o Tobias. E assim, pode ser que a gente tenha material novo da Avantage, né, no segundo semestre desse ano, no final desse ano, ou no próximo, assim. Pelo menos um single eu acho que a gente vai ter direito, sim. E é como o próprio Tobias disse também, né? Acho que ele largou o Ed Guy, de novo, 5 registros do Ed Guy antes do primeiro sair do Avantage. Antes de sair o primeiro do Avantage. O Tobias, na época, falou... Na época não, desculpa. Ele falou ontem no post do Instagram, né? Ontem, 22 de janeiro, no post do Instagram, falando sobre os 20 anos do álbum, ele mesmo disse, esse álbum me deu meu primeiro cheque. Graças a esse álbum eu consegui comprar meu primeiro piano e meu primeiro carro. Ou seja, antes disso, ele fazia... Assim, a gente vê muito músicos que estão começando isso, né? Não é privilégio, entre aspas, que não é um privilégio, né? Não é dele, assim... Muitos músicos que estão começando, a gravadora só dá o suporte moral, né? Grava o CD e distribui, mas o lucro fica praticamente todo com eles. E como o Avantage é um projeto do Tobias Sammet, que o Tobias Sammet correu atrás para ter
o projeto acontecendo, né, os álbuns acontecendo, nada mais justo do que ele ficar com lucro, né? Então, galera, encerrando a primeira parte, né, do Avantasia, a gente vai ter um pequeno intervalinho agora, né, coisa mínima pra gente poder conseguir respirar e voltar pro resto do podcast. Então é isso, ouçam Avantasia, ouçam Metal Opera, parte 1 e 2, ouçam o Ghost Light, que tem um single muito bom, que é o Mystery of a Blood Red Rose. O Moonglow nem tanto, mas o Moonglow tem um outro Hans do Blind Guardian, né? Foi o primeiro álbum da Avantasia que o Hans do Blind Guardian participou, então também vale a pena ouvir um pouco das músicas, né? Então pode parar um pouquinho para ouvir o Metal Opera, se eu não me engano, cada um dos álbuns tem 1 hora, então vai perder 2 horinhas aí, ou ganhar 2 horinhas, dependendo de como você acha, né? Se não quiser começar pelo Metal Opera, entra pelo ao vivo, que foi gravado no Wacken, se eu não me engano, né? O Live Around the World, alguma coisa assim. Lançado em 2011. Tá tudo no Spotify, no Apple Music, eu acho que não tem o Moonglow, mas no Spotify a discografia da Avantasia até completa, desde o Metal Opera até o Moonglow, passando por todos os singles. Então, galera, ouçam a Avantasia. Então, de volta, né, como eu falei, um novo teste de formato que eu tô testando aqui, que agora, né, além de falar do Avantasia, dos 20 anos do Metal Opera, eu vou dar uma conversadinha sobre notícias, né, que aconteceram nesse tempo, principalmente no começo desse ano, que você pode ou não, porque eu não sei, vai que você não ouviu, né, essas notícias, pode ou não ter ouvido essas notícias, né? Então eu separei umas interessantes aqui pra gente falar, né? Soulfly, a banda dos Irmãos Cavaleira, formada na década passada, né? Já foi informado que eles estão em estúdio já, gravando um novo álbum da banda, que tem como lançamento previsto aí o segundo semestre de 2021. Vamos prestar atenção com mais calma, porque o Soulfly eu acho meio inconstante, assim, mas o último álbum tem seus momentos, né? Então, vamos prestar atenção pra gente ouvir. O Épica, né? A banda Épica, que praticamente mora no Brasil, acho que deve ter uma casa do lado lá na Barra da Tijuca, do lado do Sonata Ártica, né? Anunciaram no final do ano passado o álbum novo, né? O Ômega, vai sair agora em fevereiro, dia 26 de fevereiro. E desde então, acho que praticamente um por mês eles estão lançando singles do álbum, né? Os 2 primeiros singles foram, sim. Eu nunca esqueço o dono da loja uma loja de jogos / música na Tijuca, né? Quando eu comprava muitos jogos lá, quando eu trabalhava lá por perto. E a gente conversando, né? Conversava muito sobre os shows, porque acho que a loja de jogos era uma subsidiária de uma loja de música. Então, cara, ouvia música. Ouvia metal. Uma loja grande na Tijuca ali que fica numa galeria. A gente conversando sobre isso, ele conversando sobre a Épica. Eu tinha acabado de ter o primeiro show aqui que eu tinha ido. E ele chamou muito minha atenção. Que, tipo, cara, eu acho. Eu respeito quem gosta. Ele falando, né? Entre aspas, abre aspas. Eu respeito muito quem gosta da banda, mas eu não consigo ouvir. Porque as músicas pra mim são todas parecidas. Aquele tan, do fundo. Desde então, eu tenho prestado atenção nisso. Eu filha da mãe, toda vez que eu paro pra ouvir o Épica, a primeira coisa que começa a música, eu presto atenção nisso. Porque eu não consigo discordar dele. E assim, então todos os singles lançados de outubro pra cá, que foi quando o álbum foi anunciado, assim, os 2 primeiros são bons. Eu, como fã da banda, gostei, né? A expectativa tá muito no alto, porque o último álbum deles, do Holograph Principle, pra mim é excelente. É o álbum, assim, é a obra-prima, uma das obras-primas do metal sinfônico é esse álbum, né? Então, lado a lado ali com o Wishmaster. E sim, pra mim tá excelente, mas pra quem é leigo, pra quem não ouve muito, são músicas iguais, né? E ontem, dia 22, foi lançado o novo single, Rivers, que é uma baladinha,
igual a todas as baladas que o Épica tem pelo menos uma em todos os álbuns. É ruim? Não, mas de novo, é igual a tudo que já tá lá. Então, assim, a expectativa pro álbum tá alta, né? Porque assim, vendo a tracklist vai ter um Kingdom of Heaven parte 2 aí, é maravilhosa. A parte 2 e a parte 3, que é uma das minhas músicas favoritas, é a primeira parte. Mas vamos com calma, né? Vamos ver o que acontece. Agora, né, 3 notícias. Separei notícias impactantes, né? Tirando, tipo, essa parte do news, olha, novos lançamentos. Agora vem as notícias, né? Pode ser, nossa, que impacto. Nightwish, né? Não sei quem tá sabendo ou não. Mas ano passado o Nightwish lançou o álbum, né? O Human Nature. É um álbum bom. Bom. Foi em março do ano passado, se eu não me engano, abril, que a banda lançou o álbum. E já tinha um show marcado no Brasil, vários shows marcados no Brasil, no caso. A turnê já passaria pelo Brasil. Questão de 2 meses seguintes, se eu não me engano, em maio, né? Eu estou com o ingresso comprado ainda, não sei se vai ter o show. Mas eu estou com o ingresso comprado já, esperando. Só que aí agora, no começo do ano, o Marco Yatala, o baixista da banda desde 2001, ele anunciou que está saindo da banda por problemas pessoais, né? Problemas de depressão, entre outros. E não apenas está saindo da banda, mas está se afastando da vida pública. Ele pediu para ninguém procurá-lo, né? Via comunicado. Ninguém procurá-lo para nada que já não estivesse esperado para esse ano. Né? Ele tem compromissos que ele assumiu com a banda e ele assumiu que vai cumpri-los mesmo dessa forma. Então, ele não quer falar muito sobre isso, pediu para não procurarem para ele sobre ele falar sobre isso, mas ele se afastou da banda. Assim, voltando nessa parte que ele tem compromissos esse ano, o Therion também lançou recentemente, de novo ontem, dia 22, um single novo com a participação dele, ou seja, ele vai assumir a responsabilidade que ele teve para com a banda esse ano. Só que não vai partir em turnê, ele saiu da banda. Parafraseando Tenacious D, Marco quit the band. Então, assim, não foi um choque, né? Porque assim, eu fui logo de manhã, acordei para trabalhar, vi a notícia, foi um choque, assim, acho que para todos os fãs da banda, porque o Marco hoje o Marco e a Flor são a cara da banda, né? E o Thomas, né, que é o tecladista e o, assim, entre aspas, dono do Nightwish, que ele criou, ele que demitiu as vocalistas, ele contrata músicos. Ele já tinha dito mais de uma vez que ele não sabia que essa é a formação atual que a banda tava, né? Flor, Marco, Thomas, Empu, Juca e o Troy era a formação ideal da banda, que ele não sabia se a banda ia continuar se algum desses integrantes saíssem. E saiu. Mas assim, o Nightwish informou que a turnê, originalmente marcada para o ano passado, mas que teoricamente, muitas aspas aí, vai ocorrer esse ano, a turnê vai seguir, porque assim, a banda não conseguiu nem fazer a turnê de lançamento do álbum, por questão de coronavírus. A turnê vai seguir, só que eles vão ter um músico contratado no baixo. Eles vão cumprir de novo. A banda vai cumprir os compromissos dela com um músico contratado. Fica aí a dúvida se a banda vai seguir ou não. A gente não sabe qual vai ser o futuro do Nightwish sem o Marco. O Marco tá na banda desde 2001. Ele foi o que eu disse anteriormente. Ele e a Flor eram as caras da banda, porque o Thomas não é lá um cara muito simpático. O Marco é sensacional. O Marco participou de um reality show na Finlândia. E cantor mascarado, que um cantor faz a sua parte de máscara e tipo um The Voice, né? São cantores profissionais que fazem mascarados e levam um prêmio, e só depois do prêmio você descobre quem é quem. Ele venceu o reality show. Então, o Marco é um cara simpático. O Marco era praticamente o Relações Públicas do Nightwish, porque a Flor também consegue ser um pouco não simpática quando ela quer. Então, assim, e o Marco era um fan favorite, né? Então, criou-se essa dúvida de que o que vai ser do Nightwish depois desse ano, depois dessa turnê. Nos resta esperar e ver o que vai acontecer, porque a Flor também largou as bandas dela
depois que entrou no Nightwish, ela encerrou o Revamp, né, que era a banda que ela estava fazendo parte atualmente, com o pessoal saindo do After Forever, e é isso, vamos dar uma expectativa para saber o que vai ser o Nightwish depois da saída do Marco, né. Outro assunto, o Rock in Rio, né, o Rock in Rio que, na minha opinião, irresponsavelmente estava marcado para ocorrer normal esse ano, né, tudo bem, assim, a gente tá zero problemas esse ano, até julho todo mundo vacinado, né, o Rock in Rio estava marcado para ocorrer normalmente, né? Final de setembro, começo de outubro. E, assim, oficialmente anunciados pela produção, a gente já tinha o dia 24 de setembro, que era o famoso dia do metal, né? Que aí a gente tinha essa profusão de velho, né? O Iron Maiden, o Megadeth, o Living Colour com o Steve Vai, o Sepultura e o Dream Theater, né? Que o Rock in Rio tem a brilhante ideia de botar o jogo de Dream Theater num festival. Assim, não falo nada. Enfim. Extraoficialmente, né, por meio de jornalistas, a gente tinha também confirmado, né, o rapper Post Malone, Avril Lavigne, Queen, Adam Lambert, Justin Bieber. E esses mesmos jornalistas que confirmaram não oficialmente esses nomes, né, José Norberto Flash, etc., disseram que o festival muito provavelmente vai ser adiado de setembro para novembro, dezembro. Ainda é uma responsabilidade, porque eu acho muito pouco provável que novembro, dezembro a situação esteja tão melhor do que está hoje. Assim, tudo leva a crer que vai estar melhor, tudo leva a crer que vai estar melhor, mas é difícil prever isso, né? Assim, a gente está vendo a luta que está sendo né, praticamente sendo governado por João Dória. Nosso presidente João Dória. Mas, assim, eu acho que vai cair. Assim como o Carnaval do Rio já caiu esse ano. O Carnaval aqui do Rio de Janeiro já caiu esse ano. Eu acho que o Rock in Rio também vai cair esse ano. Provavelmente vai ter uma edição ano que vem. Né? Além da responsabilidade, para mim, uma responsabilidade tremenda da organização do festival, que está falando em criar um festival de música com condições sanitárias. Isso não existe, tá? Vou deixar isso bem claro aqui. Você juntar mais de 100 mil pessoas, não existe a menor possibilidade de ter qualquer condição sanitária nisso, tá? Não sei quem já foi aqui em Rock in Rio, não sei quem tá ouvindo aí que já foi em Rock in Rio. Só a fila do banheiro você fica 15 minutos imprensado para entrar. Qual é a condição sanitária que você vai ter nisso? Seguindo todos os protocolos. Qual é a condição sanitária que você vai ter nisso? Nenhuma. Não há máscara, não há álcool gel, nada. A única condição sanitária que existe para o festival ocorrer é a vacina. Ponto. Qualquer coisa diferente disso é responsabilidade dos organizadores e de quem deixou isso acontecer. Tá? E, enfim, a última grande história da semana, eu até dei uma risada aqui, gente, desculpa, é o Joe Shaffer, do Iced Earth, né? Que eu não sei quem acompanhou, acho que o mundo todo acompanhou, acho que é impossível alguém não ter acompanhado aqueles episódios lamentáveis nos Estados Unidos antes da certificação da vitória do Joe Biden, né? Onde supremacistas brancos incitados pelo presidente invadiram o Capitólio, né? Ironia, isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Meu Deus, um golpe nos Estados Unidos. Né? Sempre tem aquela famosa frase, nunca ocorreu um golpe nos Estados Unidos porque não existe uma embaixada dos Estados Unidos lá. Mas, assim, ocorreu, gente. Ocorreu uma tentativa incitada pelo próprio presidente. Que legal, né? Nossa, a gente olha pra isso com uma alegria, né? Vendo o nosso presidente aqui, né? Talvez fazendo a mesma coisa, mas enfim. E, assim, logo depois da invasão, né? Assim, que foi ao vivo. Né? Hoje em dia, a gente acompanhou uma tentativa de golpe ao vivo. Uma tentativa de golpe abre 15 aspas, maior democracia do planeta ao vivo. Durante a invasão, a gente conseguiu, né, as imagens captaram entre os golpistas, né, os autoproclamados revolucionários, porra nenhuma, entre os golpistas, entre os racistas, entre os supremacistas brancos, né,
captou, as imagens captaram lá, né, o Viking do Capitólio, né, o Viking vegano, puta merda. Ele tá ai. Enfim, desculpa, gente. Entre os invasores dos golpistas do Capitólio lá, as imagens captaram o líder do ICD, o John Schaffer, né? E no momento virou um dos assuntos mais comentados no heavy metal do planeta, né? Tipo, caralho, o John Schaffer, que é o FDP, tá tentando invadir, tá tentando dar um golpe lá nos Estados Unidos, etc. No dia seguinte, o FBI, né, tipo, começou já a liberar as imagens do pessoal falando, né, procurados. E o John Schaffer ficou foragido por um tempo, mas no final da semana passada ele foi capturado, foi preso, né, pela polícia americana, né. Ele tá enfrentando no momento 6 acusações. Entre elas, entrar ou permanecer em qualquer prédio ou terreno restrito sem autoridade legal, interromper a conduta ordenada dos negócios do governo, entrada violenta e conduta desordenada em um edifício do Capitólio, envolver-se em um ato de violência física em um Capitólio, né? E assim, né, muito se fala que depois dessas acusações da invasão, né, a promotoria dos Estados Unidos vai imputar, né, para ele mais crimes, né, tipo high treason, tentativa de golpe e etc, né? E uma coisa que aconteceu depois disso, né, é que a gravadora do John Schaffer, né, dos projetos do John Schaffer, ela apagou completamente do sistema, completamente do site deles, no caso, tudo que envolvia o John Schaffer, né? Tanto o Iced Earth, que é uma bosta, então não foi uma grande perda para a humanidade, e o Demons and Wizards. Esse sim a gente fica um pouco mais triste pela participação do Hans Kurt, que ele é muito bom, né? E, né, me repetindo ou não, porque eu não lembro se eu disse, a promotoria pediu que ele não haja fiança pro Schaffer, para ele ser solto. Eles querem que ele continue preso para responder até o julgamento, né? A gente vai acompanhar o que vai ser do John aí nos próximos tempos. Ele desejou tudo de ruim para ele, né? Então, galera, é isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui ouvindo a gente. Eu particularmente gostei desse novo formatinho, tá? Espero que daqui para frente a gente possa trazer o programa com mais frequência para vocês. Críticas, sugestões, estamos abertos. Pode falar, o formato, Gustavo, o formato novo não ficou muito bom, volta com o antigo. Gustavo, o formato novo ficou ótimo, melhora em tal coisa. Estamos sempre aí. Vocês sabem que a gente está aberto no nosso perfil no Instagram ou no Twitter, até falando comigo mesmo pessoalmente, quem me conhece, né? Então, obrigado. Por favor, galera, outro pedido que eu faço é divulguem o podcast para seus amiguinhos. Eu tenho esse problema pessoal meu de não conseguir divulgar minhas coisas. Então, por favor, vocês, quem puder, divulga para o amiguinho, faz o amiguinho ouvir, né? Um amiguinho mais 2, vamos fazer tipo bolos na eleição, né? Você puxa mais 2, o amiguinho puxa mais 2 e assim vai. Vamos, assim, a quantidade de ouvintes no primeiro foi maior do que eu esperava e vamos em seguida, vamos crescer cada vez mais com o projeto, tá, galera? De novo, muito obrigado. Que a semana de vocês seja ótima. Vamos continuar aí. Valeu, galera.